25 de maio de 2026. O dia começou como qualquer outro. Era uma segunda e ali iniciava a rotina da família. Então, a Ana Cláudia saiu de casa com a filha de 9 anos para deixar ela na escola. E depois de deixar a filha na escola, o normal seria a Ana Cláudia ir para o trabalho dela. Mas no trajeto para deixar a filha na escola, o sexto sentido da Ana Cláudia gritou. Porque ela viu, sabe quando a gente vê uma coisa de canto de olho? Pois é, ela viu meio que de relance rápido um homem que ela parecia conhecer. Pela roupa, pelo aquele movimento. E até ela comentou com a filha de 9 anos que ela pensou ter visto o pai da menina. E pouco depois ela viu o carro dele. E quando ela teve a certeza que aquele realmente era o carro dele, o medo deixou de ser apenas uma impressão. A Ana Cláudia tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Ele não tinha autorização de se aproximar da Ana Cláudia e nem ao menos de ficar rondando a escola da filha dos dois. Mas ele estava lá e a Ana Cláudia percebeu a presença dele. Ela chegou a mandar uma mensagem para a filha dela avisando que ela tinha visto o ex-companheiro. Escutem aí o que ela falou. E daqui a pouco foi trabalhar. Aqui, deixa eu te falar. Eu tava vindo mais a isso pra escola, né? Aí nós viemos pela Guacira, aquela rua. A Guacira aqui, a rua da escola. Nós viemos pela rua toda sua ali e viramos aqui na Guacira. Quando chegou ali, já na rua da escola, eu vi uma pessoa correndo, eu falei assim, ô Isis, aqui eu acho que eu vi seu pai. Aí ela falou assim, como que ele tá? Eu falei assim, com a camisa preta, uma bermuda marrom. Menina, correu de lá da rua pra cá, quem virou, não sei se foi na avenida, não sei qual das duas. Aí ela olhou pro outro lado e falou assim, é o carro dele aí, mãe. Só que aí depois nós não vimos ele mais não, aonde que ele entrou não. E aí agora eu tô voltando aqui da escola, tava até com medo de voltar. Eu ia lá pela outra rua, só que eu tô olhando, o carro não tá aqui mais não. E, gente, essa foi a última mensagem da Ana Cláudia, porque depois disso ela desapareceu. E o que aconteceu foi que ela havia sido abordada realmente pelo ex-companheiro. Ele a ameaçou com um canivete e obrigou ela a entrar no carro dele. Para Ana Cláudia, ele disse ali que era para ela entrar no carro, né, sob aquela ameaça, dizendo que queria apenas conversar com ela. Mas ela sabia que aquilo não seria apenas uma conversa. Era uma armadilha. E ela estava certa, porque ele levou ela até a Serra do Rola Moça, em Minas Gerais, que é uma área enorme de mata fechada, penhascos altos e de difícil acesso. Chegando no local, ele forçou a Ana Cláudia a andar por uma beira de uma ribanceira, sempre ameaçando ela com um canivete na direção do pescoço. Em alguns pontos do trajeto, ele chegou a dizer que aquele local que os dois estavam não era bom, porque se ele empurrasse ela daquela altura, ela não perderia a vida. Então ele continuava andando, ameaçando ela e procurando um lugar pior, um lugar mais alto, mais isolado e mais fatal. Até que quando chegou na beira de um penhasco bem alto, ele mandou a Ana Cláudia pular e ela se recusou. E foi aí que ele empurrou ela. A Ana Cláudia caiu de uma altura de aproximadamente 50 metros. Ela bateu em galhos, tentou segurar em árvores, rolou pela vegetação e foi parar em uma área de mata fechada, quase impossível de ser vista. E enquanto ela caía para uma futura morte, o ex ficou lá em cima, só olhando, observando o que ele tinha acabado de fazer. Ele achou, na cabeça doentia dele, que tinha tirado a vida da Ana Cláudia. E assim que ele viu que não tinha mais jeito e que ela realmente tinha caído, ele fugiu do local. Mas o que ele não tinha a mínima ideia era que um milagre tinha acontecido, porque a Ana Cláudia ainda estava viva, machucada, sozinha, sem água, sem comida, sem ao menos alguém que soubesse aonde ela estava, onde procurar por ela. Mas ela estava viva e ela iria lutar pela vida dela com todas as forças. Mas antes de eu continuar, eu preciso apresentar a Ana Cláudia melhor para vocês, né? A Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza tinha 41 anos e vivia em Minas Gerais. Ela trabalhava como diarista e era mãe. Entre os seus filhos estava uma menina de 9 anos, que era filha dela com o Silvanildo Amâncio de Araújo. O Silvanildo tinha 52 anos. Ele e a Ana Cláudia viveram um relacionamento de cerca de 12 anos. Mas segundo as informações divulgadas pela polícia e pela própria vítima, esse relacionamento não era nada tranquilo. Era uma relação marcada por ciúmes, controle e muita agressividade. Ana Cláudia e o Silvanildo se separaram em fevereiro de 2026, só que ele não aceitou o fim.
E segundo as investigações, ele passou a perseguir a Ana Cláudia depois do término. Ela relatou que ele aparecia perto dela, fazia ameaças, a intimidava por telefone e não aceitava que a relação tinha acabado. A filha da Ana Cláudia também relatou que ele tinha um histórico de agressões. Segundo a filha, ele já teria tentado colocar fogo na casa onde ela vivia e também teria cometido violência dentro do relacionamento. Por causa desse histórico, de pura monstruosidade, a Ana Cláudia procurou ajuda. Ela pediu uma medida protetiva contra o Silvanildo, poucos dias antes do ataque. E na manhã de segunda-feira, dia 25 de maio de 2026, o pior pesadelo da Ana Cláudia aconteceu. Ela saiu de casa para levar a filha mais nova para a escola na região noroeste de Belo Horizonte. Depois de deixar a menina, ela seguiria para o trabalho. Foi durante esse caminho que ela mandou uma mensagem para a filha mais velha, aquela mensagem que vocês já ouviram. E foi após deixar essa mensagem para a filha que a Ana Cláudia foi abordada pelo Silvanildo, que estava com um canivete. Ele a ameaçou e a obrigou a entrar no carro. Uma coisa que chama a atenção nesse caso é que durante o trajeto, o Silvanildo disse para Ana Cláudia que ele só estava levando ela para um lugar mais sossegado para os dois poderem conversar. Só que a Ana Cláudia, ela sabia que aquilo não seria apenas uma conversa. E ela tentou ali convencer ele ao contrário. Ela disse para ele que se ele fizesse alguma coisa contra ela, tirasse a vida dela, ele seria preso. Então a filha dos dois ficaria sem o pai e sem a mãe. Quando ele ouviu isso, ele disse que não tinha problema nenhum, porque outra pessoa da família poderia criar a criança. Foi nesse momento que Ana Cláudia teve a certeza. Ele não estava levando ela para conversar, ele estava levando ela para eliminá-la. O Silvanildo então dirigiu até a Serra do Rola Moça, na região metropolitana de Belo Horizonte. É uma área enorme de preservação ambiental com quase 4.000 hectares. É penhasco, mata fechada, vegetação densa e uma área de acesso extremamente difícil. É um lugar bonito, mas também perigoso. Segundo o relato da própria Ana Cláudia, o crime não aconteceu de forma rápida, como se fosse em um impulso de segundo. O Silvanildo, ele não estava nervoso ou descontrolado. Ele estava, gente, o tempo todo escolhendo o ponto certo para jogá-lo, procurando o lugar perfeito para uma queda que fosse fatal. Até que chegou uma parte mais alta, mais perigosa, e o Silvanildo mandou que a Ana Cláudia pulasse. Ela não pulou e ele empurrou ela. Foi uma queda de aproximadamente 50 metros e, por um milagre, ela sobreviveu. Mas o terror continuava, porque quando ela conseguiu se mexer um pouquinho, ela olhou para cima e viu o Silvanildo ali. O medo dela é que se ele visse que ela estava viva, ele poderia descer até lá ou jogar algo e realmente fazer ela se desequilibrar e ela cair mais. Então, mesmo ferida, mesmo cansada e sem forças, ela fez uma coisa que provavelmente salvou a vida dela. Ela se afastou do ponto onde ela tinha caído. Ela entrou um pouquinho mais para dentro da mata. Ela tentou se esconder e ficou ali sozinha, machucada e com muito medo. E enquanto tudo isso acontecia, a família começou a perceber que algo estava muito errado. A Ana Cláudia não tinha chegado no trabalho dela e ela sempre foi uma pessoa extremamente responsável. Outra coisa foi que ela parou de responder as mensagens e atender as ligações. Foi aí que a filha mais velha, a Tayane Heloísa, ficou desesperada. Ela então procurou a polícia, avisou os familiares e começou uma mobilização para encontrar a mãe dela. Uma busca começou oficialmente e em algum momento uma informação muito grave chegou até os familiares e aos investigadores. O Silvanildo, ele comentou com uma pessoa próxima, um amigo, que tinha levado a Ana Cláudia até a Serra do Rola Moça e que tinha jogado ela de um penhasco do local. Esse amigo em comum contou para as autoridades e a partir daí as buscas se concentraram na região da Serra. A Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados. As equipes foram até a Serra do Rola Moça. Começaram uma operação de busca em uma área enorme, difícil e muito perigosa. E, gente, não era uma busca simples. A Ana Cláudia estava em meio a uma vegetação. Ela estava escondida entre galhos, arbustos e árvores. Então, vista de longe, ela praticamente se misturava, com a mata. De helicóptero ou a olho nu, seria muito difícil encontrá-la. Então, a Ana Cláudia passou a noite naquele lugar. Foram mais de 24 horas esperando por um socorro, com frio, com fome e com dor. Enquanto Ana Cláudia lutava para continuar viva,
o Silvanildo fugia. Segundo as informações divulgadas, ele deixou a região do crime e seguiu para o norte de Minas. O trajeto dele passou por cidades e regiões como Curvelo e Corinto, até ser encontrado em Várzea de Palma. E durante essa fuga, o Silvanildo ainda teve a cara de pau de mandar um áudio para a filha dele. Escutem aí o que ele falou. Bom amor da vida de pai, é linda demais, papai te ama. Papai apaixonado por essa menina. Papai te ama demais. Papai te ama muito. Você é minha vida. Nunca esqueça de papai, filha. Nunca. Alguém fala pra você, sua mãe, sua irmã Luísa, quem for, que papai fez alguma coisa contra sua mãe, contra vocês, é mentira, viu? Papai não tem coragem de fazer isso não, viu, filha? Enquanto isso, as buscas continuavam e a tecnologia fez toda a diferença nesse caso. As equipes usaram equipamentos de visão térmica, como binóculo termal e drone térmico, capaz de identificar pontos de calor no meio da vegetação. E esses equipamentos foram decisivos para encontrar a Ana Cláudia. Como ela estava numa mata fechada, esse equipamento térmico captou um ponto de calor. As equipes se aproximaram e então viram que era a Ana Cláudia, mexendo os braços e tentando chamar a atenção deles. Só que encontrar a Ana Cláudia não significava que o resgate tinha acabado. Na verdade, começava outra parte extremamente difícil. O terreno era íngreme, a vegetação era instável, a terra escorregava bastante e o acesso até ela era muito perigoso. A aproximação direta com o helicóptero também trazia riscos, porque o vento da aeronave podia desestabilizar ainda mais a área onde ela estava. Então, a equipe precisou montar uma operação bem cuidadosa. E foi aí que um militar conseguiu chegar até Ana Cláudia por terra. Quando chegou perto dela, ele viu que ela estava debilitada, cansada, desidratada, mas consciente. Foi nesse momento que ele disse uma frase que Ana Cláudia jamais vai esquecer. Entre aspas, ele falou: "Fica tranquila, que agora a gente só sai daqui com você." O sargento ficou cerca de 2 horas ao lado dela, enquanto as equipes decidiam a forma mais segura de retirá-la dali. Como ela não tinha condições de caminhar até um ponto seguro, foi necessário um resgate especializado. Um bombeiro desceu por um cabo de aço, conseguiu pegar a Ana Cláudia, colocar o equipamento de salvamento nela. Ela foi içada com segurança e foi levada para um atendimento médico no Hospital João 13. E o que impressionou muito as equipes foi que, apesar da queda, daquela altura enorme, Ana Cláudia não tinha sinais de fraturas graves. E isso foi tratado como um verdadeiro milagre por todos os socorristas e também pela família. Enquanto a Ana Cláudia foi levada para o hospital, a polícia fechava o cerco contra o Silvanildo. Ele foi localizado em Várzea da Palma, no norte de Minas, a cerca de 300 quilômetros da região do crime. Segundo as informações divulgadas, ele foi preso pela polícia militar e ele não reagiu à prisão. Com ele, a polícia apreendeu o carro usado no crime, o canivete que ele apontou para a Ana Cláudia e várias facas. Depois de preso, o Silvanildo confessou ter empurrado a Ana Cláudia do penhasco. Ele disse que chegou a ver aonde ela caiu e afirmou que percebeu que ela ainda estava viva e que teria tentado descer até lá para buscá-la, mas não conseguiu por causa da vegetação. Pura mentira, né, gente? O cara é cara de pau em todos os sentidos aqui. A Polícia Civil passou a investigar o caso como tentativa de feminicídio. Além disso, o Silvanildo também foi atuado por abuso. Porque, gente, a Ana Cláudia contou que antes de ser empurrada, ele abusou sexualmente dela. É sem palavras para tanta perversidade. No momento, ele foi encaminhado para o sistema prisional e está à disposição da justiça. A investigação continua para esclarecer todos os detalhes e reunir ainda mais provas contra ele. Nós esperamos que a Ana Cláudia se recupere totalmente e a vida dela é um verdadeiro milagre. Quanto a ele, eu espero que ele pague com todo o rigor da lei. E, se possível, que nunca mais saia da prisão. Quero muito saber a opinião de vocês, a gente conversa nos comentários e a gente se vê toda quarta às 8 da noite. Beijão pra vocês, se cuidem por aí.